Shalom Adonai, glorificado seja o nome do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui no momento está de dia. Hoje está um dia maravilhoso. Hoje é dia 2 de julho de 2026. São 11h09 da manhã. Eu estou muito alegre, muito feliz. Às vezes canso um pouco de fazer vídeo, mas tanta coisa para fazer, mas eu me alegro porque uma hora alguém vai assistir esse vídeo, uma hora alguém vai procurar entender, como todo mundo tem dúvida, né? Então eu prefiro trazer coisas bem simples, bem fáceis, né? Depois nós vamos falar de coisas bem mais sobrenatural. Deixar mais pro final, né? Acho que o final que é bom, o início às vezes não é muito bom não. Mas só que a palavra do Senhor aqui tem sido muito boa, né? Conhecer aqui, são 66 livros, né? Conhecer, né? Deuteronômio, o que é Deuteronômio, quem foi que escreveu, né? Qual foi a época, qual foi a passagem que Israel estava passando, qual foi o intuito, né, desse livro ser escrito. Né? Nós já falamos aqui, os últimos aqui foi 1 Samuel, 2 Samuel, e nós vamos agora entrar em Reis, né? Porque Samuel era um juiz, e aí foi levantado o rei Saul, a pedido do povo, e depois nós entramos ali no rei Davi, né? Grande rei Davi, e logo depois nós vamos entrar ali no grande rei também Salomão, né? Então tem uma história poderosa. Então vamos aqui entendendo um pouquinho hoje sobre Primeira Reis, tá bom? Dentro da sequência. Em Primeira Reis, o reinado de Davi termina e seu filho Salomão torna-se rei. Deus dá a Salomão o dom da sabedoria e a bênção de construir o templo. No final de seu reinado, o reino estava em um estado agitado de perturbação devido aos impostos excessivos para todos os seus projetos arquitetônicos. O livro termina quando o filho de Salomão, Roboão, assume o trono e leva a divisão do reino. O autor é incerto, mas alguns sugerem Jeremias ou um grupo de profetas, né? Data em que foi escrito está aqui como incerta, mas possivelmente 562 a.C. Olha como é que já está descendo, já está em 500. A gente já começou em 1400, 500 até chegar a zero. Depois começa 1, 2, 3, 4, 5 e até chegar a 2026. Ok? 562 a.C., pouco depois da libertação do rei Jeoaquim. Qual foi o propósito desse livro? Fazer um contraste entre a vida dos reis justos e injustos ao longo da história de Israel e Judá e demonstrar as consequências da idolatria e da perversidade. Então nós já vamos vendo aqui que em Primeira Reis, né, quando você começar a ler Primeira Reis, você vai entender que ele fala muito assim sobre os reis. Então, era um rei bom, era um rei ruim. Às vezes o pai era bom e o filho era ruim. Às vezes o filho era ruim, aí o outro filho que vinha era bom. Um levantava altares, profanava o templo do Senhor, o outro vinha, quando assumia, destruía tudo, e aí restaurava novamente o templo do Senhor e Israel prosperava. Né? Sempre teve esses altos e baixos. Então, Primeira Reis começa já a explicar um pouco sobre essa oscilação de reis. Né? Israel e Judá demonstrar a consequência da idolatria e da perversidade. A idolatria e a perversidade, né? Isso segue até os dias de hoje. O tema, né? Os temas que tem no livro de Reis. Primeira Reis. Idolatria, como eu falei, o templo, né? O templo de Jerusalém lá, o templo de Israel. Reis bons e maus, ascensão do movimento profético, né? E pecado e suas consequências. Amado, mudou muita coisa não. Pecado, consequência. Pecado, consequência. Aí nós entramos aqui, depois vem o segundo Reis, tá? Que fala assim: o segundo livro de Reis mostra a incapacidade do homem de governar a si mesmo e mundo. Tá isso mesmo, si mesmo e mundo. Os reis de Israel e Judá abandonaram a Deus e desviaram seus cidadãos. O Senhor enviou muitos profetas para alertar o seu povo, mas
Este recusou-se a ouvir. Por fim, os reinos de Israel e Judá desmoronaram e seus cidadãos foram levados para o cativeiro. O autor, né, sempre fica aquela coisa assim incerta, mas alguns sugerem que foi Jeremias ou um grupo de profetas. Data que foi escrito incerta, possivelmente 562 a.C., pouco depois da libertação de Jeoaquim, né, Primeira Reis, Segunda Reis, fica na mesma sequência aqui, né, de podendo ter sido Jeremias ou um grupo de profetas. Ok? Depois vem Primeira Crônicas, as crônicas. Inclusive são histórias, né? Este livro enfatiza o significado espiritual do reinado justo de Davi. Por intermédio dos descendentes de Davi, viria o Messias, Jesus Cristo, cujo trono, o reino, serão estabelecidos para sempre. O autor, aqui já vem dizendo já com certeza que é Esdras, segundo a tradição judaica, que estava lendo sobre ele essa semana, era um escriba, homem de conhecimento, escriba de um conhecimento muito grande. Eram homens que estudavam a lei toda, ainda mais naquela época. Até hoje Israel é assim, né? Mas naquela época eles tinham menos livros, né, para ler. Mas Deus sempre exaltou esse grande profeta. Data que foi escrito foi por volta de 430 a.C., mas registrou eventos que ocorreram entre 1000 e 960 a.C. Propósito: unir o povo de Deus, delinear as raízes do rei Davi e das 12 tribos e ensinar que a genuína adoração deve ser o centro da vida individual e nacional. O tema é a história de Israel como povo escolhido de Deus e conquistas do rei Davi. Verdadeira adoração, o templo e os sacerdotes. Vamos para a Segunda Crônicas. A gente vai para a Segunda Crônicas e Esdras. Aí, vamos para Esdras. Oh, meu Deus, coisa linda. As Segundas Crônicas aqui, com ênfase em Segundas Crônicas, está o Reino do Sul, né? Judá, e nos descendentes de Davi. Aqui 5 incríveis reis foram usados por Deus para trazer períodos de avivamento, renovo e reforma para a terra. O autor é Esdras, de acordo com a tradição judaica, dado que foi escrito por volta de 430 a.C., mas registra eventos entre 970 e 586 a.C. Propósito: unir a nação em verdadeira adoração a Deus, mostrando a recompensa da fidelidade e as consequências do pecado. Tema: recompensas pela fidelidade, consequências do pecado, o tempo, reforma, colapso nacional e restauração. Amados, nós estamos observando que nós, né, estamos procurando, a princípio, só entender assim a Primeira Reis, Segunda Reis, né, que tem. Só que depois, quando a gente entra em Segunda Reis, a gente lê de cima embaixo. Você imaginou quanto conhecimento? Eu sei que às vezes é um pouco difícil para a gente entender, né? A Bíblia ela tem algumas formas de entendimento, mas nós vamos fazer isso aí ficar bem simples, né? Algo bem simples para pessoas simples, né? Isso aqui não é um canal para pessoas intelectuais. Os intelectuais vão seguir, né, os grandes pastores que tem aí, né? Marcos Feliciano, né? São homens assim, divindades, né? Chegaram a níveis assim muito altos. Então eles entram num contexto muito mais profundo que a gente aprende também com eles. Mas aqui é uma coisa assim mais simples, assim, povão. A minha filha me fez uma pergunta, eu fiz ontem. Uma pergunta bem simples, uma coisa bem fácil. Por exemplo, existem alguns horários de oração, né? Existem horários para oração. São as vigílias, horários que os profetas costumavam orar, um horário que os profetas costumavam buscar o Senhor, e horários assim, onde Deus se manifesta com maior força, um horário que Deus gosta de se comunicar com o homem. Por exemplo, Jesus, ele orava de 4 horas da manhã, entendeu? Essa era a vigília dele, acho que é a quarta vigília, o nome que se dá, que era até de 4 às 6. Então Jesus sempre estava orando esse horário. Por que Jesus orava esse horário? Aí eu te digo, por que Jesus orava 4 horas da manhã, se tinha tantos horários?
Jesus não trabalhava, Jesus estava fazendo a obra, ia para lá, para cá, podia orar qualquer horário, mas ele orava esse horário. Então, se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que, por exemplo, o mar se abriu, segundo os estudos, abriu de madrugada. O maná, quando vinha, ele vinha também de madrugada. Jacó, quando lutou com o anjo, o Senhor falou assim, ó, o anjo, né? Que ali era uma teofania. Era um anjo, mas era o próprio Deus ali, conversando com ele, que até mudou o nome dele, não será mais Jacó, o enganador, mas serás agora Israel. Então ali era também, ó, eu amanheci, eu tenho que ir. Então sempre foi esse horário onde Deus se comunicava com o homem e fazia grandes milagres pela madrugada. Então, não é à toa, né? Não é talvez porque nós podemos orar agora, 11 horas da manhã, meio-dia, 2 horas, não tem horário. Vamos orar, Deus vai escutar. Deus pode agir, com certeza vai agir. Ele é Deus e tem anjos para todos os lugares nos auxiliando, nos ajudando. A gente está profetizando, cura, libertação e Deus está fazendo. Mas estou falando do momento de você se resguardar, um momento de você ficar ali em intimidade com o Senhor. A madrugada é muito melhor, porque madrugada nem barulho tem. Né? Você vê o silêncio da noite. Vai chegando 11 horas, meia-noite, quando o local não tem esses lugares que ficam fazendo aí, né, um sonzinho ali, fazendo barulho. Mas no lugar normal é um silêncio muito grande. É muito bom orar de madrugada. Então ali nós oramos ao Senhor. E esses profetas, eles oravam ao Senhor. Então aqui, nós paramos aqui lá onde? Em 2 Crônicas, né, que foi na restauração. Vamos fechar aqui com Esdras, né? Esdras, o escriba, o profeta, o homem de Deus. Deus se agradava muito na palavra. Esdras registra o relato acerca dos 2 retornos da Babilônia. Esse livro começa onde 2 Crônicas terminou. Ó, 2 Crônicas termina e já entra Esdras, mostrando como Deus cumpriu sua promessa de libertar seu povo após 70 anos de exílio e de cativeiro. Autor Esdras, de acordo com a tradição judaica. Data que foi escrito por volta de 430 a.C., mas registra eventos entre 538 a 430. Aqui nós já, ó, deixa eu marcar aqui, 2 Reis, caneta não quer não, gente. Aqui, 2 Reis, 2 Crônicas e Esdras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que hoje não seja um dia bom para você. Eu, sinceramente, não desejo um dia bom para você. Me desculpa. Queria desejar um dia bom para você. Eu queria. Eu desejo para você um dia excelente. Um dia cheio da graça de Deus. Um dia cheio do poder de Deus. Um dia que o Espírito Santo conforte seu coração, que te fortaleça, que tira toda angústia do seu coração, que tira toda depressão da sua mente, que tira todo espírito de pavor, de terror, de acidente, de morte, de perda, de recalque. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todos esses espíritos da maldade sobre a vida dessas pessoas que estiverem vendo este vídeo. Nós já oramos aqui, Senhor Deus, para que o teu Espírito lavando stuli anderácia, ramante calavande shebinaya subianderamanaia shai, rabande comanaba subianderebia cheia, iramante comanaba subiandaraba face de comanaba cheia, rabande comanaba souri andalaia cheia de comanaia subia. Tira todo o grilhão, Senhor Deus, toda palavra contrária, toda fofoca. Oh, meu Deus, da vitória, Senhor Deus. Tu és o Deus da verdade e da justiça, Senhor Deus. Liberta o teu povo, Senhor Deus. Aqueles que não te conhecem, possam te conhecer. Levanta o caído, Senhor, Pai amado, e dá a vitória ao teu povo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus projetos. Dentro desses estudos, vai ter algum momento que nós vamos fazer uma campanha. É uma campanha para a nossa vida espiritual. Eu vou entrar muito nessa parte espiritual. Nós vamos falar um pouco de batalhas espirituais, vamos falar de oração, vamos falar de guerrear, de se preparar, né, de vencer as adversidades. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima, em nome de Jesus.